Nesse vídeo eu quero montar com você uma carteira de 20 mil reais. Aí você se pergunta, caramba, 20 mil reais dá para montar uma carteira de investimentos? Dá para montar uma carteira de investimentos com diversos valores diferentes. Eu pensei em 20 mil porque existem muitas pessoas que têm esse valor, que muitas vezes está só parado em um ativo ou dois no máximo, e eu trouxe esse vídeo justamente para te mostrar que dá para a gente diversificar um pouquinho mais. Só um ponto que eu queria esclarecer antes é que existem duas formas de você fazer isso. Então a primeira é, muitas vezes esse valor de 20 mil é próximo de um valor de reserva de emergência que uma pessoa precisa ter. E aí ela se pergunta, bom, será que eu devo manter esses 20 mil reais de reserva e começar a diversificar após esse valor? Ou eu começo a montar a minha reserva e ao longo do tempo eu vou diversificando. Então eu tenho uma reserva de 5 mil, mas aí eu já começo a diversificar e não ficar só presa nela. Nesse vídeo aqui eu estou usando essa estratégia híbrida, onde você vai montar tanto a sua reserva quanto já começar a diversificar. Então você vai separar alguns valores por mês aí para estar fazendo isso, tá? Então eu separei alguns ativos aqui que a gente vai que eu vou estar mostrando para você. A ideia não é recomendar nada. Isso não é uma recomendação de investimentos, ok? Apesar de eu ser especialista em investimentos pela Ambima, esse vídeo aqui não tem recomendação nenhuma, ok? Então vamos lá, já vamos partir aqui para a carteira. Ela, de certa forma, é bem simples, eu não pensei em nada muito robusto, ok? Isso aqui é mais para é um conceito inicial de carteira para alguém que está começando a entender o mercado. Então se você já está num nível mais avançado, estuda muito, eu não acredito que esse vídeo seja para você. Isso aqui é um vídeo focado para pessoas que estão começando, que já têm um dinheiro legal e querem dar uma diversificada bacana. Então eu sempre gosto, não comentei no vídeo, mas eu sou consultor financeiro também, eu sempre gosto de trabalhar com os meus clientes objetivos, até porque investimentos são meios para um fim. Não adianta só eu querer investir se eu não tenho nenhum objetivo, nenhum propósito. Então aqui eu coloquei dois objetivos claros, que é tanto uma reserva de emergência, ok? Tanto aposentadoria ou até a liberdade financeira, porque tem pessoas que querem ter a liberdade financeira antes de se aposentarem, ou não querem se aposentar também, e não tem problema. Eu não quero aposentar, eu quero, se eu puder, sempre trabalhar, né? Eu amo o que eu faço, mas óbvio, em algum momento diminuir um pouco o ritmo, mas chegar no nível de ter renda passiva, um valor muito, muito bom. Então coloquei aqui o valor de hoje como se fosse uma pessoa que tá. Então a gente tem hoje, né, considerando que a pessoa tem zero, e esse outro aqui também para zero, e o objetivo é que seja de curto prazo, de liquidez imediata, ou seja, de reserva, um valor de 10 mil. Então a gente vai colocar aqui o valor ideal de 10. E o alvo de aposentadoria, começando a construir, lembrando, isso aqui não é o fim, isso aqui é o início, porque para você chegar numa liberdade financeira, no mínimo 500 mil, tá? Para começar, a gente está muitas vezes falando até de um valor de 1 milhão para cima, é que no momento da Selic atual, 1 milhão, você recebe mais ou menos uns 15 mil, 15k por mês, tá? Mas, considerando a Selic a 15%, óbvio que o CDI é um pouquinho menos, mas trabalhando nesse valor, muita gente consegue viver tranquilamente. Mas 15 mil dá para brincar. Nós vamos colocar aqui 10 mil reais, tá? Então a gente está olhando o quê? Uma carteira de um ritmo moderado, de um perfil moderado, porque você tem 50% em um ponto conservador, com alta liquidez, com uma segurança alta, e você tem 50% diversificado em ativos mais voláteis, que sim, podem acabar oscilando ao longo do tempo, mas que na projeção de futuro podem trazer um retorno muito maior. Então vamos começar aqui pelo primeiro, que eu acho que é um pouco mais simples. Então a gente tem ou uma caixinha ou uma conta remunerada, que são esses dois ativos. A caixinha, muitas pessoas já conhecem, você deixa um dinheiro lá, vai rendendo todo mês, você consegue criar uma caixinha com diversos nomes. Viagem, casa, carro, enfim. E a conta remunerada, ela funciona de uma forma parecida com a caixinha, porém, ela tem uma peculiaridade diferente. Você não tira o valor e guarda ele em algum lugar. Muitas vezes, só de estar parado, no saldo em conta, ele já rende. E aí eu queria trazer aqui o Mercado Pago, que funciona mais ou menos assim. Então, esse aqui, óbvio que é o cofrinho deles, que eu já vou falar. Mas hoje você abre uma conta e ele já começa a render, o que é muito bacana. Então, o Mercado Pago tem essa função. Ele rende 100% do CDI hoje, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, é uma opção bem bacana que rende mesmo parado na conta, mesmo com saldo em conta. E aí sim, como eu trouxe aqui na outra opção, você querendo colocar ele no cofrinho,
no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele pode render até 120%. O que é bem legal, eles trazem até aqui um comparativo, né? Que se você deixa na poupança, você vai ter em um ano, né? 1.080 ou na caixinha deles, no cofrinho, você vai ter 1.142, que é um rendimento muito legal. Hoje é um dos que mais paga, né? É um dos que mais paga. Tem a da Nubank também, a caixinha Turbo. Muitas vezes tem a do PicPay também, só que aí cada lugar vai ter vão ter variações, né? Você vai ter requisitos diferentes. Então, muitas vezes, o requisito para o PicPay é que você deixa o dinheiro lá e é só até 3 mil reais. Por exemplo, aqui no Mercado Pago, o limite é de até 5 mil. Na Nubank, até 5 mil. E às vezes eles mudam isso, toda hora muda. Antes o limite era de 10, foi para 5. Então, assim, vai oscilando e você precisa estar acompanhando o mercado para conseguir estar vendo essa movimentação. Mas eu acredito que é uma boa rentabilidade, tá? Você ter realmente uma caixinha que consegue render 115%, é excelente, é ótimo e vai te dar segurança, porque é seguro caso aconteça alguma coisa, tá? Lembrando também, olhando o momento de hoje, porque as coisas podem mudar, a legislação brasileira é uma loucura e tá sempre sofrendo mudanças e esse é o nosso Brasilzão. O outro que eu queria mostrar é um CDB muito bacana que a gente tem hoje na XP, que ainda está disponível. E aqui ainda a gente está olhando a reserva da pessoa, tá? Então esse CDB da XP, para novos clientes, obviamente, então você precisa abrir a sua conta lá, nunca ter feito investimento. Eles oferecem um investimento durante 2 meses, se você for aplicar, que rende até 150% do CDI, o que é ótimo, é uma rentabilidade muito alta. E aí eles têm um valor mínimo de 20 mil reais e um valor máximo de até 60 mil, podendo sofrer qualquer mudança. Mas hoje é um dos que mais paga, tem um limite bem alto, é chamativo, é para atrair cliente com certeza, mas que eu acho que vale a pena se você nunca abriu uma conta, se você nunca investiu lá dentro e está procurando uma oportunidade para render um pouquinho mais e também considerando tua reserva de emergência. Então essas são duas opções muito bacanas, lembrando o valor de 10 mil e aí os aportes você pode ir fazendo ao longo do mês para começar a construir ela, isso se você já não tiver os 20 mil para diversificar. E agora a gente vai começar a olhar um pouquinho outras opções, e aí sim, né, vamos falar de coisas um pouco mais legais, um pouco mais interessantes, mais arrojadas. A gente vai olhar fundo imobiliário, ETF, ETF internacional em dólar e algumas ações. De novo, eu estou lembrando aqui, a gente não está olhando grandes volumes de dinheiro, a gente não está olhando uma diversificação absurda ou estratégias super complexas, isso aqui é um início. Então, quando a gente olha fundos imobiliários, existem alguns que eu gosto bastante. A gente tem, por exemplo, o HGLG11, tá? Um fundo de logística muito bacana. Ele tem um preço um pouquinho mais alto, é esse aqui, tá? HGLG, o HGLG11. Então, se a gente puxa aqui no Investidor 10, que é um site que eu gosto bastante, você pode ver que ele está um pouquinho abaixo do valor patrimonial dele. O que significa esse P versus PV, tá? Ele traz aqui direto, é o preço sobre o valor patrimonial. Tá? Então vou ler direto o que está aqui para não ter erro. Indica o quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa abaixo de 1 e indica que a empresa está sendo vendida por menos do que o seu valor real. Então isso aqui, quando a gente olha um fundo imobiliário, a gente está olhando o quê? A construção, o prédio, esse aqui é um galpão logístico, vários galpões logísticos que a Pátria tem. No caso, a Pátria é a gestora, tá? Então 0,97 significa que ela está um pouquinho abaixo de tudo que ela tem nos imóveis, nos galpões, o que é bem bacana. E a gente tem aqui também um dividend yield, tá, de 8,41. Isso aqui é quanto os fundos estão pagando, distribuindo em dividendos, ok, ao ano. Então, se são R$100 que você investe no fundo, ao ano ele está te pagando R$8,41. Então, a gente tem um pouco da liquidez e da variação. É um fundo que eu gosto, ele é sólido, tem consistência no mercado, você pode ver, tem várias outras opções também. E existem vários fundos. Esse aqui é um fundo logístico. Você tem fundo, por exemplo, que são escritórios, né? Você tem prédios comerciais, você tem fundos de shoppings. Então tem várias opções, você pode ver aqui, mais te agrada. Eu acho que é interessante você começar por um galpão de logística, porque ele geralmente não tem uma variação tão grande, ele não oscila tanto, tá? Então, se a gente olha aqui 5 anos, a gente não vê, a gente vê, obviamente, variações, a gente está vendo, inclusive, que ele está subindo, mas ele não sofre grande volatilidade, como, por exemplo, fundos de papel
ou outros tipos de fundo. Então, para você que está começando, pode até ser interessante dar uma olhada nisso aqui, ok? Beleza, olhamos um pouco fundos. Você deixa 2.500 lá, já está começando a dar uma diversificada um pouquinho mais interessante. O que dá para a gente olhar agora? Que tal um ETF? Aí vocês perguntam o que é um ETF, caso você não saiba. O ETF é como se ele fosse uma cesta básica, então ele vai ter todos os itens que você precisa para viver bem, para ter uma qualidade de vida bacana, só que isso no mundo dos investimentos. Então ele traz uma cesta de ativos com base em algum índice. Então, por exemplo, você tem o ETF que replica as 500 maiores empresas do Brasil. O que isso significa? Que ele vai pegar o patrimônio dos investidores. Então vamos supor que você coloca R$1.000 lá e várias pessoas colocam R$1.000 e aí no final a gente tem um montante de 100 milhões. A gente tem um gestor, que é uma pessoa que vai pegar esses 100 milhões e diversificar ele em várias empresas diferentes, tá? Várias empresas diferentes, então você vai ter um pedacinho de Apple, de Microsoft, você vai ter um pedacinho da Coca-Cola e no final ele vai rendendo e crescendo conforme essas empresas sobem ou descem, ok? Então essa é mais ou menos uma explicação bem simplificada de como o ETF funciona. E aí, como eu te falei, existem vários índices. O que são os índices? É justamente o que ele vai tentar replicar ou chegar próximo. Então, se, por exemplo, ele está tentando replicar, e aí a gente tem, óbvio, fundo de gestões de gestão passiva, fundo de gestão ativa, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, fica para um outro vídeo. Um ETF que eu acho bastante interessante é o IVVBI11. Então, ele é um ETF que vai justamente ir no S&P 500. Então, ele vai tentar replicar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E quando a gente pega aqui o máximo, então desde 2016 a gente vê que teve um ótimo crescimento ao longo do tempo, tá? Óbvio que tiveram momentos onde ele caiu, normal do mercado, mas sempre a gente vê um crescimento em janelas mais longas de tempo. Então você vê aqui que, 2022 estava 235, agora está em 412. E óbvio que é uma ótima estratégia você diversificar nesse ponto, porque são empresas. Então você está vendo as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Qual é a chance de quebrar? Muito baixa. Qual é a chance de desvalorizar? Só se o mercado como um todo sofrer um colapso. Então pode ser interessante também se acompanhar isso, tá? Porque vai te ajudar e é bem interessante. Eu gosto bastante desse fundo. Existem vários outros. Você pode pesquisar, existem outros fundos excelentes, às vezes com uma taxa de administração um pouquinho menor. Taxa de administração é o custo que as gestoras cobram para fazer a gestão do fundo, ok? Então, como eu te falei, tem aquele gestor que vai pegar o dinheiro da galera e vai investir e ele precisa ser remunerado, ele não vai trabalhar de graça. Então, é o custozinho que ele tem, ok? A gente também tem ETF internacional de dólar. A gente viu aqui que está se espelhando nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, só que isso aqui não é em dólar. Então, você está vendo o crescimento de lá, mas seu patrimônio continua em real. Aqui a gente vai olhar especificamente em dólar, começar a dolarizar seu patrimônio. E existe um ETF que eu gosto bastante, que é o SGOV. Então, o SGOV ele vai investir justamente em Treasury Bonds, ok? Que são títulos de renda fixa americano. Então, é uma ótima oportunidade, é uma renda fixa, ok? Então, você vai ter uma volatilidade muito mais baixa. As ações têm uma volatilidade maior, mas aqui o preço geralmente fica o mesmo, tá? Apesar da taxa de juros dos Estados Unidos ter caído, ainda assim você vê uma consistência. Você vê que, ele inclusive paga dividendos, tá? Então, para você que não quer se expor tanto ao risco e não quer se expor tanto ao risco cambial do país do Brasil, que você não quer sofrer uma desvalorização do seu dinheiro, se quer manter seu poder de compra em dólar, pode ser interessante. Outro ETF que eu acho interessante é o BOVA11, tá? Esse ETF, na verdade, ele vai não replicar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, mas do Brasil. No IVVB11 você vai replicar a galera de lá, aqui galera daqui. Então acho que é legal você ter tanto empresas do Brasil, que tem boas oportunidades, como empresas lá de fora. Quando a gente volta aqui agora para falar de ações, aí tem uma coisa muito interessante, tá? Eu peguei 3 empresas muito legais. A primeira é o Itaú, que é um dos maiores bancos da América Latina, lucros absurdos, sempre divulgando ótimos resultados. Então é um banco que, assim, ele tem crescido quando a gente vê nessas janelas de tempos mais longas. E é uma empresa com bons fundamentos. Ela é uma empresa que talvez no momento possa estar um pouco cara. Quando a gente vai olhar aqui, por exemplo, no Investidor 10, a gente vê que ela tem um PL, que é um preço sobre lucro de 10,
Então, preço sobre lucro, o que significa? Quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Um PL de 2 significa que você está pagando R$ 2 por cada R$ 1 de lucro. Então, aqui a galera está disposta a pagar R$ 10 para cada lucro da empresa. E o PVP, que é um outro indicador bacana para você conseguir ali avaliar se a empresa está barata, se ela está cara, de 2. E o P sobre o PV significa que indica o quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa. Então, abaixo de 1 indica que a empresa está sendo vendida por menos do seu valor real. E isso reflete também os fundos imobiliários que a gente viu. Tá? Então, aqui significa que a galera está disposta a pagar 2 vezes o patrimônio que o Itaú tem, ok? E o dividend yield, como a gente viu nos fundos também, 7%, isso aqui é o que eles estão pagando, teoricamente, ao ano, tá? Esses valores, muitas vezes, eles mudam. Mas assim, de novo, o Itaú é do setor financeiro, é um setor muito interessante para você ter e começar a diversificar na sua carteira, para você começar a ter um pouquinho. 3 setores que eu trouxe, o primeiro sendo o setor financeiro, a gente tem também o setor de energia, então a gente está vendo aqui a Petrobras, nossa queridinha Petrobras, combustível, petróleo, ela oscila bastante, ela tá ligada ao governo, mas ainda assim, se você conseguir desatar um pouquinho de políticas, né, de estatal e tudo mais, governo, você pode ter bons rendimentos com ela, porque ela paga bons dividendos. E se você quer ter ela pro futuro, quem sabe ela não possa pagar mais ainda. Tem outra empresa que eu acho bacana você estar de olho e pesquisar sobre ela. E o último, mas não menos importante, é a SLC Agrícola, uma empresa produtora de commodity. Então, o Brasil é o quintal do mundo. A gente exporta para todos os lugares comida e alimento. A gente vai alimentar toda essa galera. Então, eu acho que seria interessante você ter uma diversificação também no setor do agronegócio. A SLC é uma empresa interessante e existem várias outras também que você pode ir atrás, como a Brasil Agro, por exemplo, tá? O importante é você começar a ter uma empresa do setor do agronegócio na sua carteira. Então, é mais ou menos isso. A gente tem aqui no final a pizzazinha para a gente ver como que ficou a diversificação. Novamente, eu realmente acho que seria interessante você começar a estudar isso um pouquinho melhor. De novo, é uma carteira um pouco mais básica, mas espero que tenha te dado uma luz de como dar uma diversificada um pouco melhor. Queria que você deixasse aqui embaixo nos comentários o que você achou, se você curtiu ou não, que ativo você acha interessante, que seria legal incluir. E de novo, como eu disse, eu sou consultor financeiro, então se você está buscando uma solução mais completa para a sua vida, planejamento 100% personalizado, indo desde a parte de educação financeira, organização, explorando o mundo dos investimentos, explorando ativos internacionais e outros ativos que você talvez nunca tenha ouvido falar, mas que podem ser muito bacanas para você. Eu vou estar deixando um link aqui embaixo, você vai estar conseguindo preencher. Vou ver minha disponibilidade de agenda e a gente vê se consegue bater um bate-papo para eu te explicar como funciona o trabalho um pouquinho melhor. Fechou? Se você gostou, deixa um like, se inscreve também e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!